Orientações Geográficas, professor Jason Lemos aqui, fazendo uma abordagem sobre biomas amazônicos. Na aula anterior a abordagem foi sobre matas de igapó e agora irei contextualizar várzea, matas de várzea, vegetação de várzea. Também estou no canal do YouTube, Jason Lemos, ou Geoloco, que é o nome do canal. E onde nós iremos fazer abordagem sobre o contexto amazônico do ponto de vista físico e humano e também algumas abordagens gerais de geografia que trabalham em sala de aula, certo? Então vamos lá, gente. Então vamos falar um pouco sobre a vegetação de várzea, característica da Amazônia, que ocorre ao longo dos rios e planícies inundáveis. Esse ambiente, periodicamente, ele é inundado, em virtude do regime hidrológico, principalmente do rio Amazonas, que concentra a maior área de várzea, ao entorno das suas margens. Os rios que inundam a várzea geralmente são aqueles de água branca, como por exemplo o Madeira e o Amazonas. Tem outros, mas estou dando exemplos de dois aqui. E a água branca justamente porque ele carrega grande quantidade de material em suspensão, sedimentos, E esses sedimentos são depositados ao longo das margens e é importante para que esse solo seja constantemente renovado devido à grande quantidade de matéria orgânica que se deposita às margens do rio, e essas margens são extremamente propícias à produção agrícola. Agora tem que ser uma produção de curta duração, uma vez que a sazonalidade do rio, esse período de cheia e vazantes, principalmente no período de cheia, vai estar impossibilitado de cultivar, uma vez que esse solo está submerso. E, geralmente a plantação ela começa no período em que o rio vai secando, vai baixando, e aí para que eles comecem a colher já no período que o rio começa a encher, Então aí é bem interessante esse processo. A floresta de várzea apresenta menor diversidade de plantas do que as florestas de terra firme, por exemplo, pois poucas espécies dispõem de mecanismo morfosiológico que tolere o ritmo sazonal de inundação, Então tem que ser espécies adaptadas a esse ambiente, E as várzeas são divididas basicamente em chamada várzea alta e várzea baixa. A várzea alta, como o nome já diz, está localizada nos pontos mais altos das margens dos rios, onde ocorre o menor período de inundação, por menor tempo. E as baixas, florestas baixas de várzea são justamente aquelas que estão numa região mais baixa ali, e ela tem como característica ficar maior período do tempo, ou quase todo o tempo, abaixo da água, por conta do local que ela fica localizada. E aí algumas delas vêm aparecer quando chega o pico das secas. Então, gente, basicamente isso. Eu tinha que falar um pouco sobre várzea, falar de forma sucinta, resumida, mas também de forma que possa agregar valor e conhecimento aos alunos e qualquer outro curioso que goste desse contexto da Amazônia. Muito obrigado. Dica de leitura aqui, um geógrafo qual eu gosto muito, Poclaval. Geografia Cultural é a obra. É muito interessante em vários contextos. Apesar de ser francês, apesar de eu ter uma vivência europeia, mas lendo a obra de Poclaval a gente se sente inserido porque ele consegue fazer uma abordagem geral muito boa. Tive a oportunidade de uma palestra com ele na UFAM, acho que no ano de 2006 ou 2007, não lembro bem. E foi uma coisa assim espetacular a palestra dele. Embora ele falando assim no francês misturado com português e espanhol, que ele não fala muito bem o português, foi muito proveitoso, produtivo, deu para entender. E a abordagem do cara assim, extremamente complexa e ao mesmo tempo simplória.